Vamos subir aqui. Cari Santos, vereadora no Recife, do PT. Obrigada pela presença, tudo bem? Obrigada, Adri. Obrigada, Felipe. Para mim é uma honra voltar à revista Fórum e que a gente vai discutir assuntos que são muito importantes e eu fico à disposição de vocês. Começar, Adri? Eu queria que você contasse. A Cari está sendo processada pelo sanfoneiro do Bolsonaro, Gilson Machado, que na sexta-feira foi preso, depois ele foi liberado. E a Cari gravou um vídeo fazendo críticas, né, a ele, e agora ele ajuizou uma ação judicial contra você. É isso, Cari? Conta para a gente. Isso, essa é a segunda vez que eu estou sendo processada pelo Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro. A primeira vez eu chamei de sanfoneiro, mas eu não posso dar continuidade do que eu tinha chamado o ex-ministro. Novamente, fui processada porque eu reagi a uma matéria referente à prisão do ex-ministro Bolsonaro e acredito que esse senhor ele tem algum problema comigo, porque todo mundo repercute a matéria e eu sou a única que sou processada, talvez pelo fato de ser terrivelmente petista, de ser vereadora do PT, de ter ligação com o presidente Lula. E a gente sabe, né, que a extrema-direita trabalha muito com cortina de fumaça. Então, eu acredito que esse processo movido contra mim, que eu soube através da mídia, é uma forma de criar uma cortina de fumaça pelo fato dele ter sido preso pelo ex-ministro, pelo ministro até então do STF, Alexandre de Moraes, e também acredito que seja uma cortina de fumaça diante da situação que Bolsonaro sentou no banco dos réus e que vai ser responsabilizado pela trama golpista, pela tentativa de dar um golpe de Estado, por abolir o Estado Democrático de Direito. Então, eu acredito que existem fatores por trás desse processo, o fato de ser mulher, o fato de ser do PT, o fato de ser nordestino, de combater a extrema-direita, seja uma forma de tentar me silenciar e de tentar me intimidar, mas eu acredito que Felipe me conhece e sabe que eu não baixo a cabeça para nenhum bolsonarista. Cara, bom dia. Eu ia falar exatamente isso, né? Te conheço, já não é de hoje, lembro dos teus primeiros embates aí com Michele Bolsonaro, com outras figuras públicas. Lembro quando a gente começou aqui na Fórum com você nas suas primeiras entradas. E aí, ontem, quando você me ligou, tudo isso me veio à cabeça. Tudo isso que você está falando me veio. Cara, eu conheço a Kari, isso aí não vai parar, isso vai continuar, essa luta é dela, e a gente sente falta disso mesmo, cara. A gente sente falta de pessoas com essa combatividade, que tenham esse espírito combativo. Senão, parece que a esquerda, num determinado momento, baixou a guarda e reverteu a ordem. O espírito combativo, as ruas passaram a ser da extrema-direita. E aí, quando surge uma pessoa como você, com essa garra, com essa força, com essa vontade de lutar, né, e luta mesmo, e vai para cima deles, como está indo para cima desse sujeito da sanfona, né, que é uma figura, cara. A gente ri, né, mas a gente tem que rir, mas tem que ter a dimensão da seriedade que é essa escatologia. Eu sempre cito um livro aqui, cara, que é o Grotesco, do Wolfgang Kaiser, porque o grotesco é uma estratégia de comunicação da extrema-direita. Quanto mais grotesco, mais vende. Esse senhor, ele consegue usar dessa figura grotesca para se vender, como outros fazem, o próprio Bolsonaro faz. Mas quando você me ligou ontem, eu imediatamente passei a mensagem para a Adri e falei, é fundamental que a gente tenha isso. É fundamental que a gente tenha, na dimensão de pessoas como você, esse tipo de combatividade. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que você mobiliza as pessoas da sua geração a estarem com você na luta? A gente estava falando antes de você entrar aqui de como os setores progressistas perderam, por exemplo, a dimensão da arte. A gente cantava Geraldo Vandré, a gente cantava músicas do Chico Buarque, né? E hoje a gente vê hinos de louvor, a gente vê coisas que a extrema-direita se apropriou, inclusive do termo batalha cultural, guerra cultural, que é um conceito de Gramsci. Você consegue ver, além dessa força retórica que você tem, alguma expressão artística que esteja nas bases da juventude para que a gente volte a ter essa dimensão cultural da luta?
Eu acho que a gente deve se atentar à cultura periférica das periferias, onde os jovens se sentem nesse processo de representatividade. Eu acredito que quem nasce e cresce na periferia tem muito um sentimento ligado à sua comunidade. E isso acontece com a juventude, acontece com trabalhadores, e eu acho que o que falta na esquerda, para além desse enfrentamento e combater o fascismo, a extrema-direita, é estar na ponta, dentro das periferias, dentro da comunidade, fazendo esse diálogo, tentando entender o cotidiano dessas pessoas para saber de que forma a gente deve se comunicar. Então, eu estou atualmente como vereadora da cidade do Recife, fui eleita através da força dos movimentos sociais, da minha militância partidária, mas esse processo eleitoral que eu passei se deu muito através das redes sociais, enquanto comunicadora popular. Então, eu gostaria de responder que a gente está pensando em um projeto para incentivar mais comunicadores de esquerda. Então, a gente está vendo como é que eu vou dividir essa tarefa de ser militante, de ser vereadora, de ser comunicadora e começar a rodar a cidade, de começar a rodar o estado de Pernambuco para poder impulsionar um curso para fazer com que a gente possa criar novos comunicadores populares, para que a gente possa ter ferramentas para combater a extrema-direita nas eleições de 2026. Eu também acredito, Felipe, que esse processo que foi movido contra mim se dá também dentro de um processo vitimista e covarde de utilizar o poder judiciário para tentar me intimidar. E eu acredito que o poder judiciário tem muita coisa para fazer, que os servidores públicos têm muito trabalho para fazer enquanto se move um processo por um simples deboche diante de um caso que aconteceu e que teve uma repercussão por parte de terceiros. Então, eu acredito que também vem essa questão de vitimismo, porque o Gilson Machado ele vem candidato, né, talvez a senador, mas acredito que não, porque o próprio partido aqui dele, no estado de Pernambuco, não quer ele como candidato a senador. O estado de Pernambuco também não quer ele enquanto senador, porque nas eleições passadas ele perdeu as eleições para a senadora do Partido dos Trabalhadores, a senadora Tereza Leitão, que teve mais de 2 milhões de votos. Então, eu acho que essa trama também envolve a questão do Senado. Então, a extrema-direita está com a sede de aumentar o quantitativo de Senado para poder impeachment o presidente da República, para poder impeachment ministro do STF. Então, eu acredito que essa é uma forma de tentar polarizar, de tentar se vitimizar diante desse processo, para tentar se projetar quando se trata de uma vereadora local e de uma comunicadora que tem quase milhões de seguidores nas redes sociais. Então, eu acredito que essa é uma estratégia adotada pela extrema-direita para tentar arrancar algum benefício diante desse processo. E é um, como o pessoal falou, que é um assédio judicial, né? Eles tentam te assediar judicialmente para. E assim, aí eu queria que você falasse também dessa questão eles se vangloriam de não, somos os defensores da liberdade de expressão e tal. Aí quando você faz um vídeo criticando, você é processada. Que liberdade de expressão é essa, né? A liberdade de expressão, Dri, ela é seletiva, né? Eles clamam por Deus, pátria, família, liberdade. Falam muito em liberdade de expressão. Então, eles podem chamar Lula de bandido, de corrupto, atacar ministro do STF, atacar honra, imagem, injúria, difamação, calúnia contra integrantes do governo federal, contra ministros do STF, contra o presidente Lula, contra o seu vice Alckmin, e quando tem uma pessoa que faz um enfrentamento para poder dizer que não vai ser só a direita que vai ocupar os espaços, que a gente vai estar aqui para ocupar as ruas, mas também as redes sociais, vem com um processo judicial para tentar intimidar, para tentar silenciar e para tentar fazer com que a minha voz não tenha um alcance. Então, utiliza do Poder Judiciário, como eu volto a repetir. Acredito que o Poder Judiciário tem muito trabalho para poder fazer, para poder se deparar diante
dessa jogatina de disputa política e utilizar o aparato judiciário para isso. Então, é uma liberdade de expressão seletiva. Então, quando eles querem atacar a esquerda, a liberdade ela é ampla, e quando a esquerda trabalha a retórica, a liberdade de expressão ela é reduzida. Eu estou vendo aqui um comentário da Silvânia Santos dizendo: ó, Gil resiste, Chico César resiste, Chico Buarque, Zélia Duncan. Eu sei, Pensilvânia, mas você está falando de artistas octogenários, com 80 anos de idade, septuagenários, sexagenários. Eu quero a nova geração, como a Kari, resistindo também. Por isso que ela falou em buscar a periferia. E aí eu tenho que fazer um elogio à Kari, porque ela está indo para o enfrentamento, coisa que aí sim, viu, Dri? Políticos da velha guarda não têm ido, têm se escondido. E o Renato fala muito disso aqui. Até de ministros de Estado que ficam muito escondidos. E tem que ir para o confronto, tem que ir para a disputa nas ruas, tanto politicamente como culturalmente. Por isso que eu fiz a primeira pergunta, Kari. Quem são os artistas que, como Gil, como o Chico César, como o Chico Buarque, que é mencionado aqui pela Pensilvânia, faz o enfrentamento. Eu sei que eles fazem, mas eles não atingem uma totalidade de público, talvez não o público periférico, por exemplo, eu não sei. Por isso que eu te fiz a pergunta para você e queria te elogiar por esse enfrentamento. Espero que você tenha outras armas para poder enfrentar esse público. Eu concordo com você, Felipe. Eu tenho críticas, eu acho que tem muito parlamentar, que tem imunidade parlamentar, existe ministro de Estado que tem visibilidade, existe muitas pessoas que estão na política, que têm as ferramentas, mas não faz o devido enfrentamento. E que a gente fica à mercê de comunicadores populares, de influenciadores que começaram a tomar as redes sociais por iniciativa, por entender que a gente precisa fazer o enfrentamento, a gente precisa entender o contexto político, histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de uma tentativa de golpe de Estado, de uma tentativa de uma ditadura militar, que nenhum de nós poderíamos estar vivo hoje. Então, antes Bolsonaro preso do que eu morta, porque Felipe poderia morrer, Adri poderia morrer, poderia fechar fórum se Bolsonaro tivesse implementado a ditadura. Então, o jogo hoje, ele é duro e ele é pesado. Se a gente baixar a cabeça para esses fascistas, eles vão avançar. Então, a gente precisa de parlamentares, de ministros, de ativistas, de comunicadores que façam o devido enfrentamento, porque a direita e a extrema-direita não está para brincadeira. Então, a gente precisa fortalecer o mandato do presidente Lula em 2026. É uma eleição muito difícil. A gente precisa renovar o Congresso Nacional quando a gente vê que as pautas que são importantes para a classe trabalhadora, elas são barradas, onde o Congresso sequestra o orçamento e tenta penalizar a classe trabalhadora que mais precisa. Então, a gente tem o foco de eleger mais deputados federais, mas deputados federais que vão para o combate. A gente precisa eleger novos senadores, mas a gente precisa eleger senadores que sejam combativos, porque a gente está diante de uma guerra, e essa guerra é uma guerra ideológica. E a gente sabe que a extrema-direita se organiza internacionalmente, que eles estão avançando e que, se a gente não ocupar os espaços, a gente pode ter um cenário muito complicado, pior do que o cenário de 2018, pior do que o cenário de 2022. A gente sabe que a extrema-direita está se organizando com as big techs para poder fazer esse enfrentamento, e a gente pode ter uma perda muito grande nas eleições de 2026. Então, a gente precisa se atentar para poder fazer o devido enfrentamento e utilizar ferramentas que trabalhem a questão do cotidiano. O trabalhador, ele está preocupado com a vida dele, de que forma a política pública vai tocar a vida dele, enquanto a esquerda está fazendo discurso rebuscado, enquanto a esquerda está dentro de casa, enquanto a esquerda está fazendo discurso acadêmico e não chega a se comunicar com a população. O seu Zé quer saber sobre a redução
do ICMS, sobre os alimentos de cesta básica, sobre a questão do Vale Gás, sobre políticas públicas que vão afetar a vida dos trabalhadores de forma positiva. E a gente não vê as pessoas falando com as outras pessoas sobre medidas populares do governo Lula para poder atrair esse público e a gente dizer, olha, a gente tem um governo que se preocupa com você, a gente tem um governo que prioriza você. Então, enquanto a gente não tiver parlamentares, ministros, ativistas e comunicadores que se posicionem, a gente vai retroceder. Só que a gente está dentro de um processo que é muito mais danoso. A gente está dentro de um processo de uma tentativa de golpe de Estado para implementar, em pleno século XXI, uma ditadura militar, que foi isso que tentaram fazer, para além de planejar o assassinato do presidente da República, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, olha só, queria agradecer a Maria Rita, está certíssima a Kari, pois é, tem que... 2026 está aí, a gente viu, né, a gente falou ontem da entrevista do Flávio Bolsonaro, de eles já planejando um novo golpe em 2027, se o novo presidente não der um indulto, inclusive não, né, dizendo que pode recorrer à força, né, quem tiver à frente, se a oposição e o Supremo Tribunal Federal barrar o indulto aos golpistas. Já a gente falou bastante aqui ontem desse plano aí do golpe em 2027, a ameaça golpista continua. Queria agradecer muito a Kari, boa sorte aí, boa luta aí no Recife, e até a próxima. Não sei se o Felipe tem alguma pergunta. Só te agradecer, Kari, pela combatividade, pelo ilustramento, por esse bom combate aí que você exerce aí no Recife e que vai reverberando pelo país. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez, pela oportunidade, pela parceria. Eu sempre gosto de ressaltar que no primeiro enfrentamento que eu tive, onde eu fui ameaçada de morte, quando eu tive a minha vida toda devastada, foi a Fórum que me acolheu, então eu gosto sempre de fazer esse registro e agradecer a Adri também pela oportunidade. Sempre que vocês precisarem, podem entrar em contato conosco, que nós estamos aqui para se somar e defender uma revista e um canal que é tão importante para o povo brasileiro. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada, Kari. Até a próxima. Cara, beijo. Tchau. Beijo.